Eu tenho o enorme prazer de receber nessa oportunidade aqui o doutor Sandro Bíscaro, promotor aqui na nossa cidade de Imperatriz, e a gente já tem acompanhado um trabalho maravilhoso que ele tem feito por nossa cidade, pelo cidadão imperatrizense, e a gente tem tido assim bons resultados, e a gente como imprensa acompanha as ações das promotorias. E agora, doutor Sandro Bíscaro também está como diretor das promotorias. A gente tem o prazer de recebê-lo nessa tarde. Muito obrigado. É um prazer muito grande recebê-lo. Satisfação é toda nossa, pastor Laércio, estar aqui comunicando e explicando para a sociedade, né, o papel do Ministério Público. Muito bem. Quando a gente fala assim, Ministério Público e promotorias, vamos explicar o que é e qual é a estrutura, como funciona, doutor? Olha, o Ministério Público, que é composto por seus promotores de justiça, ele, vamos dizer assim, que ele é um grande defensor das causas sociais. Então, assim, toda vez que há um problema individual, quem vai tutelar isso é o seu advogado. Quando esse problema ele é mais do que individual, ou seja, ele é transindividual, ele ultrapassa a barreira do individualismo, aí ele já é protegido pelo Ministério Público. E certos direitos são assim, como, por exemplo, a defesa do meio ambiente. Vamos imaginar no caso de uma poluição do ar. Não tem como cada um entrar na justiça e buscar uma liminar para o seu ar ser protegido. Ou é de todos ou não é de ninguém. Então, para essas causas que são assim sociais, que envolvem ou atingem toda uma coletividade, aí sim ingressa o Ministério Público. Até porque se não fosse esse modelo, quem que iria defender, né, essas causas? Assim, por exemplo, no meu caso, que eu sou titular do consumidor, uma propaganda enganosa ou uma propaganda abusiva, vamos imaginar uma propaganda utilizando a sensualidade de uma criança, né? Tem que ter alguém para defender isso aí, porque isso atinge toda a coletividade, né? E aí que entra, no caso, o promotor de justiça. Então, muitas vezes as pessoas confundem, porque eu falo assim, olha, esse seu problema não é tutelado aqui pela promotoria. E a pessoa entende que ela não tem direito. Eu falo, não estou dizendo que você não tem direito, estou dizendo que o instrumento é o seu advogado ou, muitas vezes, a defensoria pública. Porque passa a ser, ali naquele caso, passa a ser um direito individual. Pessoal. E um cheque sem fundo. A pessoa contrata o seu advogado ou vai na defensoria e faz a cobrança do cheque sem fundo. Lá no Ministério Público não se faz isso. Né? O seu aparelho celular veio com um problema, só o seu. Você vai resolver no juizado especial civil, com o seu advogado ou com o seu defensor público. Agora, aquele lote inteiro, aquela série de celular da marca X, Y, Z, veio com problema. 30 mil celulares espalhados no mercado. Aí é o Ministério Público que vai tomar conta disso, porque ele tem uma dimensão social. Muito bom. Como é que está a estrutura na cidade de Imperatriz e em outras cidades, mais especificamente aqui, é dividido em áreas específicas, é assim? Sim. Veja só, pastor Laércio, quanto maior a cidade, mais promotores especializados ela tem. Então, por exemplo, eu comecei numa cidadezinha pequena do interior do Maranhão chamada Riachão. Fiz o concurso em 1998 e assumi em 1999. Riachão só era eu de promotor. Então eu fazia... Para todas as causas? Para todas as causas, né? Era Maria da Penha, infância, consumidor, improbidade, era tudo. Que coisa. Né? Aí, depois eu fui promovido para Vitorino Freire. Já eram 2 promotores. Então, um fazia metade, outro fazia outra metade. E Imperatriz, como o senhor perguntou, já é uma cidade a segunda maior do estado. Né? Então, nós somos em 21 promotores de justiça e aí tem as várias especializações. Eu sou só consumidor de direitos fundamentais da pessoa humana, o colega Jadilson, por exemplo, é só do meio ambiente, o colega Alessandro Brandão é só do juizado especial criminal, né? Existe uma promotora Aline, que é só da mulher, da Maria da Penha. E aí tem aqueles criminais, 3 de família e as especializações. 21 já temos especialidades. Né? Exato. Aí o senhor perguntou da estrutura. Então nós somos em 21 promotores de justiça, quase todos especializados, né? E somos em 110, temos 110 servidores do Ministério Público. Então é um time muito grande. Hoje nós temos um prédio muito bom, que atende bem a sociedade, né? Permite que a gente possa prestar um bom serviço com uma boa estrutura física. E, em suma, eu creio que hoje eu avalio o Ministério Público como muito bem
muito bem estruturado. Vez por outra a gente vê assim determinadas situações no nosso dia a dia e algumas pessoas recomendam, olha, é preciso que você vá até o Ministério Público para que usa as termos para provocar o Ministério Público, né, em uma determinada ação. Qual é o caminho? Já sabemos em que situações, coletividade, mas qual o caminho para se chegar ao Ministério Público e a partir dali o que o Ministério Público faz? Sim. Pastor, o Ministério Público atende diariamente qualquer cidadão que chegar lá. E, paralelo a isso, nós temos também o canal da ouvidoria, né? Então, quem quiser anotar, o nosso site é o mpma.mp.br. Vamos repetir esse site? Vamos lá. MPMA, de Ministério Público do Maranhão, né? Então, mpma.mp.br. Pois não. Nesse site, você vai ter o canalzinho ali da ouvidoria. Ali, você pode fazer a sua denúncia. Agora, o senhor tocou num ponto muito importante. Como fazer? Além de como fazer, ou nessa sua pergunta, eu gostaria até de informar a sociedade que é importante o MP receber denúncias, mas é importante também que o cidadão tenha responsabilidade, né? Então, eu sempre digo, denúncia não é fofoca. O promotor Sandro trocou de carro, então eu acho que é um enriquecimento ilícito, vou denunciar ele na ouvidoria. Não é assim, porque de um lado é importante o Estado, o Ministério Público apurar as denúncias, mas de outro lado também nós não podemos submeter o cidadão de bem a uma investigação infundada, né? E nem podemos também deixar tão abertas as portas para que o MP não seja utilizado como uma ferramenta de vingança. Então, de repente, uma pessoa não gosta do senhor por alguma razão, e ele vai lá na ouvidoria e faz uma denúncia. Então, assim, eu tenho muito cuidado com denúncia anônima e eu tenho muito cuidado também com a qualidade das denúncias, né? É importante que a pessoa apresente, pelo menos indique alguma coisa, vá atrás. Isso é cidadania. A cidadania, no meu ver, ela deve ser exercida de uma forma ativa ou proativa. O cidadão não pode ficar sentado esperando a vida passar, né? Então, é importante que faça, sim, denúncia, que participe socialmente, mas que essas denúncias tenham o mínimo de qualidade. Não é, olhou ali uma coisa num grupo de WhatsApp, ele printa, manda para o Ministério Público e depois ainda sai criticando o Ministério Público quando esse negócio é arquivado, porque amanhã pode ser você o denunciado, né? Olha, nós estamos conversando, você que está chegando agora, né, ligando aqui, nós estamos conversando com o doutor Sandro Bíscaro. Ele é o diretor das promotorias na cidade de Imperatriz, está como diretor agora, e a gente compartilhando com você um pouquinho dessa estrutura e funcionamento, né, do Ministério Público aqui na nossa cidade. Agora, uma coisa que a gente tem prestado bastante atenção, e eu tenho acompanhado, a Imperatriz tem acompanhado o seu trabalho, por exemplo, e os dos demais, mas a gente tem visto também que a gente observa, e eu tenho observado, o doutor Sandro Bispo, às vezes a gente fala, no que o senhor está dizendo aí, receber as denúncias e a partir dali começar todo um trabalho de investigação. Mas eu tenho visto também as promotorias e promotores também na rua, em ações. Por exemplo, a gente viu aqui, até mostramos essa semana, uma ação da promotoria, doutor Sandro Bispo ali representando a promotoria, o Ministério Público, junto com a PM, na rua, de madrugada. Como é que é esse trabalho também? Olha, é muito importante, e essa pergunta é muito oportuna, o pastor Laércio, até me permitam falar pastor, porque o pastor também é meu pastor, né? Então, mas assim, é importante que as pessoas saibam que o promotor não é polícia, né? A nossa função principal não é botar um revólver na cinta e fazer segurança. Nós não somos treinados para isso. Mas, eventualmente, como eu disse, o nosso maior cliente é a sociedade. Então, muitas vezes, nós precisamos estar junto para dar maior eficiência aos trabalhos determinados. Nesse caso, que o senhor bem colocou, da polícia. Então, por que eu fui, o colega promotor criminal, Carlos Roston, também foi, para apoiar a polícia nas suas ações, porque muitas vezes a polícia tem dificuldades muitas vezes até políticas, né? Então, o policial, ele não tem as garantias que nós promotores temos. Nós temos a inamovibilidade, ninguém pode transferir o promotor, a irredutibilidade de vencimentos, o governador chateado não pode baixar o nosso salário, e a vitaliciedade.
Nós só podemos perder o cargo por um processo judicial se tivermos uma falta grave. Por que essas garantias? Porque nós tutelamos direitos que são muito sensíveis. Então, fomos para a rua, sim, para mostrar para a sociedade, em primeiro lugar, que os órgãos estatais estão trabalhando unidos, em colaboração, para mostrar o prestígio da Polícia Militar, né, que sua em maioria esmagadora é composta por homens honrados, honestos, trabalhadores. Então, nós fomos sim. E fizemos mais do que isso. Eu que tenho uma formação militar também, sou filho de militares, sou formado numa escola militar, a gente sabe que é um princípio do Exército que você só pode dar a missão se você também der os meios para executar essa missão. Então, o que acontece? Tínhamos alguns casos na minha promotoria, no caso do consumidor, criminais, de crimes contra o consumidor. Então, nós fizemos um acordo com aquela pessoa, claro, de acordo com o que a lei autoriza, né? O promotor só pode ir até onde a lei autoriza. E nesse acordo, a gente faz uma barganha e estipula uma multa, uma indenização. E essa indenização, acho que foram cerca de 3, nós revertemos integralmente para aparelhar as nossas instituições de força, né? Guarda Municipal, CETRAN, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, nós compramos bafômetro, decibelímetro e câmeras. Olha aí. Né, e fomos junto também para cumprir a missão junto com a polícia, para estimular a polícia, para evitar que a polícia receba aquelas ligações, olha, fulano é meu amigo, Beltrano, solta, para tratar todo mundo igual. Como diz um amigo meu, o Roston, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Olha aí, isso aí é... Ô, Daniel, você tem aí essa matéria que nós até mostramos ontem, do trabalho da PM junto com o Ministério Público? Se tiver, deixa aí no jeito também, que a gente vai mostrar mais uma vez esse trabalho, porque é algo bem recente, diz respeito a esse período aqui, né, de carnaval, não é isso? Sim. Agora nós iniciamos, na verdade, pastor, um trabalho macro que vai ultrapassar o carnaval, que diz respeito à perturbação do sossego. Ótimo, né? ótimo. Porque nós temos observado que muitas pessoas estão pensando que Imperatriz é garimpo. Ele liga o som dele nas alturas e fala, o som é meu. Na verdade, o som é seu, mas o ouvido é meu. Então, tem que haver controle nisso aí. Vamos aí, então roda a matéria pra gente aí. Olá, muito boa tarde para você, boa tarde também para quem acompanha a nossa programação. A equipe da TV Meio Norte está no motel da cidade para acompanhar um curso de motopatrulhamento tático. Eu vou conversar agora com Magalhães Brito, ele que é tenente do 11º Batalhão ali de Timon. Tenente, explica para a gente o objetivo desse curso e aí por que eles estão fazendo esse treinamento. Bem, o objetivo desse curso é capacitar esses policiais já formados, eles já são policiais que passaram por um treinamento na Polícia Militar e aqui nesse curso, o curso tático de motopatrulhamento 2022, eles vão receber uma capacitação para que eles possam ser especialistas em motopatrulhamento tático. O que é isso? Hoje em dia nós sabemos que as cidades, um exemplo de Imperatriz, elas são cidades bastante grandes e nós precisamos da agilidade no atendimento de ocorrências. Esses policiais eles vão ser especialistas em motopatrulhamento tático para que possam atender melhor a população, possam dar agilidade nesse atendimento de ocorrências e, acima de tudo, em busca de indivíduos em confronto com a lei. Muito bem, essa é uma matéria que a gente viu, mostramos ontem também, mas é uma outra que eu quero, Daniel, é justamente o trabalho que eles estavam fazendo na rua à noite, né? O doutor Sandro Bispo estava acompanhando. Então, todo esse trabalho, então, vai ser estendido. A gente, uma das coisas que, pelo menos a gente tem acompanhado o trabalho da polícia, eu mesmo já passei por essa situação, e acho que vários cidadãos aqui da nossa cidade, de pessoas ali a noite toda passando, ultrapassa, e você no outro dia tem que levantar às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, e o som tá lá, e a festa, e bebida, e o som mais alto. Chamei 2 vezes a polícia, né? Chamei 2 vezes, foi. A polícia virou as costas, começou de novo. Chamei, vieram de novo. Ou seja, é uma perturbação imensa, né? Então esse trabalho está sendo feito e vai ser estendido. Roda aí a matéria então pra gente aí, ou pelo menos o vídeo. Boa noite, Imperatriz. Agora são 3h30 do dia 26 de fevereiro de 22 e o Ministério Público está aqui apoiando essa operação comandada pelo Coronel Andrade, que é o comandante do CPA3, não é não, Coronel? E o nosso objetivo é conferir segurança para você, cidadão.
o desconforto é infinitamente menor do que a segurança que você ganha e os efeitos nós veremos nesse carnaval. Outra coisa, o Ministério Público destinou valores de multa para a compra de bafômetros e medidores de poluição sonora e perturbação do sossego e câmeras para a Polícia Militar. Portanto, fica a dica aí, não é, Coronel? Com certeza. Estamos na rua aí para garantir a paz e a segurança da população imperatrizense. Um bom dia a todos vocês e um carnaval com bastante segurança e sem abuso. Muito bem, tá aí. Esse trabalho que vai ser estendido. Agora uma coisa, né? Agora, ela sendo aparelhada, bafômetro. Gente, bafômetro, né? E ter câmeras. O Estado tem que proporcionar isso, tem que dar condições, sabe? Tem que aparelhar a nossa polícia. Era uma vergonha a gente ver aqui a polícia militar, quando precisava fazer uma ação como essa aí, tinha que pedir para a polícia, às vezes não, quando pegava uma pessoa para fazer o teste com ela, tinha que pedir emprestado um bafômetro para a Polícia Rodoviária Federal. Né? Então, aí é uma coisa que agora, pelo menos, momentâneo, se resolveu, né? Sim, eu concordo plenamente com o senhor. É lamentável que o Estado deixe a nossa Polícia Militar nessa situação. Né? Não é papel, realmente, do Ministério Público canalizar isso para lá, né? Mas nós precisamos trabalhar nessa necessidade. Né? Então, aparelhamos não só a Polícia Militar, como a Guarda Civil e o CETRAN com bafômetro e com decibelímetro para combater a perturbação do sossego, como o senhor bem colocou. O cidadão vai trabalhar e ele é obrigado a atravessar a noite ouvindo farra. Outra coisa, pastor, perturbação do sossego não é só som alto, não. Algazarra, bagunça, também é perturbação do sossego. E nós não vamos aceitar aquela desculpa de que, mas o sujeito está trabalhando. Toda atividade é lícita, é importante que as pessoas trabalhem, mas dentro da legalidade. Né? Não pode eu, que sou promotor, sair daqui e querer ser médico. Não, eu quero ser médico, eu vou sair operando os outros, eu boto uma roupa branca, um bisturi na mão e vou sair. Não pode. Se eu quero ser médico, eu vou trabalhar, eu vou estudar para ser um médico. Se a pessoa quer ter um ambiente, um barzinho, alguma coisa, colocar uma música ao vivo, é lícito. Faça o isolamento acústico. Né? Eu vejo aqui até a sua sala com isolamento acústico. Né? Aí o sujeito bota uma caixa de som imensa na rua ou abre o porta-malas do seu carro e acha que Imperatriz é um garimpo. Imperatriz não é garimpo. Imperatriz tem lei e nós vamos fazer cumprir a lei aqui. E as pessoas têm que denunciar. Né? É que também, pastor, a polícia sem aparelhamento é difícil. Desestimula até o policial, pega uma pessoa embriagada e ele vai ter que interromper todo o trabalho dele, correr atrás de um policial rodoviário federal, pedir favor emprestado lá, o bafômetro, depois ir lá numa delegacia de polícia para fazer o TCO ou o BO ou o flagrante. Então isso é outra coisa também, pastor, que nós estamos trabalhando, que é a Polícia Militar fazer diretamente o TCO. Que é o termo sem precisar ir para a delegacia. Então, nos crimes de menor potencial ofensivo, não precisa o policial, a guarnição, interromper o trabalho e ir para... Muitas vezes a delegacia está cheia de coisa, de roubo, de furto, de estupro, de assalto. Aí tem que parar para fazer uma perturbação do sossego. Por isso que o senhor falou. A polícia chega lá, pede para o cara abaixar, ele não abaixa, ou ele abaixa, a polícia vai embora, daqui a pouco ele aumenta de novo e fica enxugando o gelo. Então, isso até desestimula o policial de trabalhar. Então, agora nós mudamos um pouco dessa lógica. Em primeiro lugar, que nós resgatamos a perturbação do sossego, porque antes estava se querendo colocar como crime ambiental de poluição sonora. Esse é um crime bem mais grave, mas muito mais complexo de se caracterizar. Tinha que chamar o meio ambiente, tinha que medir, tinha que comprovar que as pessoas sofreram dano à saúde por conta disso, quando, na verdade, a lei de contravenções penais... Contravenção penal vamos dizer, é um crime menor, é chamado de crime anão. Né? Ela resolve isso por conta da perturbação do sossego. Na verdade, pastor, nem era necessário o decibelímetro, porque com prova testemunhal se comprova isso. Para quem não sabe o que é o decibelímetro, é esse aparelho para medir essa capacidade de som, né? Exatamente, é muito boa sua intervenção, né? Esse aparelho. Agora, por que nós compramos e equipamos com o decibelímetro? Porque... E nós estamos fazendo um trabalho macro, não é um trabalho só meu, é um trabalho da Promotoria do Consumidor e Direitos Fundamentais, da Promotoria do Juizado Especial Criminal, que é o meu colega e amigo Alessandro Brandão,
do próprio juiz do Juizado Especial Criminal, a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda, todos nós juntos, num trabalho horizontal, tranquilo, sem vaidade, com o objetivo de proteger a nossa sociedade. Mas aí eu estava falando, tecnicamente não é necessário o medidor de som, de perturbação do sossego. Mas o que nós observamos no próprio Juizado Especial Criminal? Chegava lá, A fazia denúncia e B era o denunciado. Aí, na frente do juiz, A falava assim, ele estava bagunçando. E o outro falava, não, eu não estava. Era a palavra de um contra o outro. Não tinha como o juiz decidir aquilo. Então, agora o que vai acontecer? O sujeito denunciou, em primeiro lugar, ele não precisa mais ir para a delegacia 4 horas da manhã, como se estava exigindo. Basta que o policial identifique a pessoa que reclamou, aponte ali 2 testemunhas e grave. Então, o policial vai chegar com o decibelímetro, coloca ali, e com a webcam que ele está no colete dele, ele grava a quantidade de decibéis que tem e mostra a casa do sujeito. Pois não. Que é para depois levar... Já vai munido de prova. Já vai. Então, chegou lá, o sujeito negou, mas o juiz vai falar assim, e o policial militar aqui que gravou? E o decibelímetro? E as 2 testemunhas? Entendeu? Outra coisa importante, a lei dos juizados especiais, ela dá uma primeira chance para o contraventor, mas ela não dá a segunda. Então, nós vamos registrar, vamos tirar a primariedade dessa pessoa e ela vai ficar pendurada na justiça. Tá aí, portanto, gente, a gente poderia estender a nossa conversa, muito boa, muito produtiva, esclarecedora. Parabenizar o trabalho que vocês têm feito, as promotorias da nossa cidade de Imperatriz, as parcerias fechadas. E o final, né, de tudo é justamente o benefício da nossa comunidade, da nossa cidade, que não pode só crescer, ela tem que se desenvolver. E tem que se desenvolver debaixo das leis e do cumprimento de fiscalização das mesmas. Muito obrigado, viu, doutor Sandro Bíscaro? Foi um prazer enorme. Satisfação é toda nossa e nós pedimos a essa sociedade que apoie essas ações. Porque se não apoiar, os nossos políticos não vão ver valor nisso. E aí daqui a pouco vem o pedido de um e de outro e as operações acabam sendo enfraquecidas. Então é importante que a sociedade se manifeste, porque, para finalizar, o senhor me perdoa até, mas esses dias eu li sobre um negócio chamado teoria da espiral do silêncio. O que é a espiral do silêncio? Nós temos no Brasil uma maioria esmagadora de pessoas do bem e uma minoria raivosa e barulhenta. Só que a minoria é barulhenta e a maioria é omissa. Então, passa a impressão do contrário. As minorias estão governando as maiorias porque são barulhentas. E aí vem a espiral do silêncio. Essa maioria fazendo silêncio, e aí vem ideologia de gênero, vem um monte de absurdo aí, que não tem nada a ver com a nossa sociedade brasileira. Não é isso que o Brasil quer. Então é importante que você se manifeste. Escreva também nas redes sociais. Eu sou a favor da lei do silêncio, contra a bagunça, a perturbação do sossego, se manifesta, e todos os outros temas. Essa grande maioria tem que sair do silêncio e se manifestar, com respeito, com amor ao próximo, claro, né? Claro, mas ela tem que se manifestar, porque senão a gente vai continuar o resto da vida submetido a essa ditadura de uma minoria barulhenta que está aí. Muito obrigado, doutor Sandro. A gente volta já, segura aí que tem mais para você.